meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso curso de Eletrônica Digital, de Sistemas Eletrônicos Digitais. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, programação de microcontroladores e muito mais. E hoje nós chegamos na etapa do nosso curso de Sistemas Digitais, microcontroladores, programação e muito mais, que você vai ter que aprender junto comigo e junto com toda a nossa família incrível de alunos, o seguinte, o que são circuitos codificadores? Digo mais, o que são circuitos decodificadores? Como implementar um circuito eletrônico digital envolvendo os decodificadores para fazer uma conversão, escrita e exibição de um código show de bola e fantástico no display de 7 segmentos? Já parou para pensar como é que você pode fazer isso? Se sim, ou se não, fica até o final deste módulo que nós vamos aprender muito conhecimento, faixa preta, com conteúdo e qualidade simplesmente show de bola. Beleza? Vamos nessa! Vamos lá, pessoal. Então, pergunta número 1. Vamos lá. Não deixe de fazer os seus exercícios, pessoal. Já vai acompanhando na nossa lista lá, que você pode baixar lá no nosso grupo de alunos. Fechou? Exercício número 1. Mas afinal de contas, professor Rodolfo, o que é um circuito codificador? O que é isso? Codificador. Tem a ver com código? Bom, vamos lá, vem comigo. O circuito codificador é aquele circuito eletrônico que está basicamente inserido em inúmeros equipamentos, dispositivos, interfaces usados no nosso dia a dia. E mal você sabe que ele está presente basicamente em tudo. Por quê? Vem comigo que você passa de ano. O circuito codificador nada mais é do que um circuito eletrônico que pode envolver eletrônica somente, eletrônica intrinsecamente ou eletrônica e programação, mas o seu objetivo é receber sinais de alto nível, comandos de alto nível. E o que são comandos de alto nível? Basicamente, quando a gente fala em alto nível, em eletrônica e programação, linguagens de programação, interação homem-máquina, quer dizer que uma linguagem de alto nível é aquela linguagem que o ser humano ele tem a capacidade de entender, compreender, interpretar e aplicar de forma simples, fácil e prática no seu dia a dia. Ou seja, quando o ser humano, por exemplo, olha para uma tecla que está escrito Enter, tá? Ele sabe que quando ele apertar aquela tecla Enter, vai ter que executar alguma função de entrada de dados, ou de confirmação, ou se for um texto, uma quebra de linha, enfim, envio de uma mensagem. Então, uma linguagem de alto nível é aquela que quando ela é empregada tanto em dispositivos, equipamentos ou em programas que envolvam eletrônica ou programação intrinsecamente, seja ela onde estiver, é uma linguagem que é facilmente compreendida pelos seres humanos. Bateu o olho, leu e entendeu. Você sabe a função basicamente para que aquilo serve. Como que você vai interagir com aquele dispositivo, com aquela tecla, com aquele sistema, tá? Então, basicamente os circuitos codificadores, eles são aqueles que conseguem converter uma linguagem de alto nível na sua entrada e nós vamos obter aqui na sua saída uma linguagem de baixo nível. Tá, Rodolfo, mas o que é uma linguagem de baixo nível? Uma linguagem de baixo nível é exatamente o contrário da linguagem de alto nível. Por exemplo, uma linguagem de baixo nível é aquela linguagem que tipicamente o ser humano, se você pegar entre 10, um especialista naquela área vai conseguir compreender aquele resultado. Por que, meu querido aluno? Porque a linguagem de baixo nível tem a ver basicamente com a linguagem que os sistemas binários, eletrônicos e digitais conseguem interagir entre si para gerar o seu processamento de informação e, quiçá, um resultado que você precisa.
Tá bom? Então, quando a gente está falando em linguagem de baixo nível, nós estamos falando de uma linguagem que o sistema digital, a CPU, o microcontrolador, os sistemas eletrônicos de processamento e geração de resposta são basicamente cotidianas para ele. São pulsos eletrônicos 0, 0, 1, 1, 1, 0, tal. Linguagem binária que eles interagem e passam de um ponto de si e que eles fazem conversa. É o idioma deles. É o idioma da eletrônica de processamento, dos sistemas digitais. Isso é linguagem de baixo nível. Agora, para o humano mero mortal, por exemplo, você, antes de começar os estudos dos sistemas digitais, possivelmente era assim. Você olha e fala, mas pelo amor de Deus, como que aquilo ali está funcionando? Como que apareceu essa imagem no meu computador? Mas como é possível escrever um número nesse display? Meu Deus, eu estou com o meu smartphone, estou mandando dado via Wi-Fi, estou fazendo uma videochamada. Como que esses caras se comunicam? Basicamente são com pulsos eletrônicos digitais, zeros e uns. Isso para o ser humano é uma linguagem de baixo nível, porque é uma linguagem de difícil interpretação imediata para quem não é especialista da área. Tá bom? Então, linguagem de alto nível, linguagem de fácil interpretação pelo ser humano é aquilo com que ele interage no seu dia a dia nos equipamentos. Linguagem de baixo nível, linguagem que o ser humano tipicamente, só de olhar, a maioria não vai entender quase nada, somente quem é especialista da área. E é a linguagem usada para a comunicação dos dispositivos, componentes e sistemas eletrônicos. Fechou? Bem, continuando. O circuito codificador é aquele que vai ter na sua entrada a linguagem de alto nível, ou seja, é algum comando que o ser humano vai mandar para ele aqui. Vai falar, microondas, número 1, número 0, enter, por favor, descongelamento, beleza? Ou quem sabe, por exemplo, você pega aqui um multímetro, né? Tem um botão lá, o power, então, botão power, o ser humano olha para o botão power e fala, um botão power, ele aperta lá, ele sabe que vai ligar um multímetro. Isso aqui para interação é alto nível para o ser humano. Mas lá dentro o que aconteceu, possivelmente é uma linguagem de baixo nível, porque foi uma interação eletrônica entre o botão e alguns equipamentos. Às vezes isso aqui, o funcionamento é muito simples, é só uma chave liga e desliga. Mas, por exemplo, quando eu aperto aqui, real, máximo e mínimo, eu estou olhando alto nível interagir. Quando eu apertei aqui, mandou um sinal para o microcontrolador ou processador do multímetro para que ele tome uma decisão eletrônica de que amostragem, que tipo de amostra de medição ele vai mostrar aqui no display para a gente. Então, alto nível, interagiu, precisa converter para baixo nível. E essa conversão para baixo nível, quem realiza a todo momento são os circuitos codificadores. Tá bom? Rodolfo, mas o que você está querendo dizer então é que o circuito codificador é uma interface do alto nível para o baixo nível, do ser humano para o sistema eletrônico, é isso? Exatamente, meus queridos. Então, isso é um circuito codificador, é aquele que vai fazer uma conversão de um sinal, de uma linguagem que é de alto nível, que o ser humano está interagindo, com um sistema eletrônico tipicamente com pulsos digitais. Tá bom? Linguagem que a eletrônica vai entender. De linguagem humana para linguagem eletrônica, tipicamente binária e digital. Fechou? Meus queridos, olha só, nada melhor do que realmente nós explicarmos na prática aqui para vocês, não é mesmo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, basicamente, um micro-ondas, nesse caso é da Electrolux, mas poderia ser Brastemp, poderia ser a marca que vocês quiserem, tá? Eu estou usando isso aqui meramente para realizar as explicações para vocês, tá bom? E o que a gente tem aqui no micro-ondas? Nós temos aqui um teclado. Então, você tem aqui a função descongelar, né, basicamente o tipo do alimento, dia a dia, kids, light, manter aquecido. E aqui você consegue fazer basicamente uma interação com o tempo de trabalho do seu micro-ondas, não é mesmo? Então, o que é isso aqui que está aqui na
no frontal dele. É um teclado que o ser humano, quando olha para a tecla, para ele isso aqui é alto nível. Por quê? Porque ele está olhando, ele vai entender basicamente exatamente a função de cada botão que está aqui. Então, por exemplo, vou digitar aqui, ó, 50. Quando ele digita 50, ele fala, vai aparecer 50 segundos. Se ele apertar aqui, início, ele vai ligar o nosso micro-ondas por esse tempo. Se ele apertar cancelar, ele vai parar o funcionamento do micro-ondas, né? Vai suspender o trabalho. Então, tudo isso aqui é uma linguagem de alto nível. Tá bom? Agora, lá dentro do micro-ondas, para entender todo esse sistema eletrônico, inclusive para escrever o número aqui no display de 7 segmentos, bonitão, azul de alto brilho aqui, você tem que ter um sistema eletrônico inteligente que vai tratar toda essa informação aqui. Então, para que você, ser humano, com linguagem de alto nível, mande um comunicado, um pulso fala, ô meu querido aí, eu quero 50 segundos, por favor. Tem que ter um circuito eletrônico, um sistema eletrônico de função codificadora, que é aquele que converte a linguagem de alto nível do ser humano para uma linguagem de baixo nível, tipicamente compreendida pelos queridos sistemas eletrônicos digitais e de processamento. Pode ser que eu aperte aqui, eu esteja manipulando um chipzinho, um circuito integrado lá, o que ele está recebendo, se é 0, se é 1, etc. Pode ser que o sinal que eu estou mandando aqui, ele vai receber, ele tem uma programação gravada e toma uma atitude e exibe um sinal aqui, tá bom? Na verdade, a codificação ela pode acontecer de inúmeras maneiras, somente por eletrônica e programação, mas o conceito da codificação é esse. É eu pegar um sinal de alto nível que o ser humano, ao interagir, consegue entender facilmente e converter para alguém eletrônico lá que vai ter que tomar as decisões de ler os sinais de entrada a partir da sua lógica de funcionamento, controlar as saídas, seja escrever algo aqui no display, seja ligar o motor, seja controlar a potência do micro-ondas, entre muitas outras aplicações. Bem, meus queridos, agora que você já dominou o conceito sobre os codificadores, viu que tipicamente a entrada do sinal no circuito codificador, no sistema codificador, na definição tem que ser uma entrada de alto nível, que o ser humano vai entender perfeitamente, que ele vai converter para um sinal eletrônico, tipicamente binário, na sua saída. Pode ser para o microcontrolador, pode ser para o circuito combinacional, sequencial, enfim. Não vem ao caso agora. Exemplos, né? Pô, a gente já deu exemplo. Para que a gente pode usar o circuito codificador? Tudo quanto for teclado, tudo quanto for equipamento no nosso dia a dia, tem o princípio da codificação. Então, por exemplo, você tem lá no micro-ondas, teclado, interação com o sistema de microcontrolador, microprocessamento lá dentro, para ele fazer as suas funções. Então, teclado alto nível, lá dentro para executar o processamento baixo nível, um interage com o outro, precisa ter uma lógica lá de codificação, tá? Quando você, por exemplo, olha para a calculadora, você pega a sua calculadora, olha para ela, pô, tecladinho. Quando você aperta é alto nível. Quando recebe o processamento lá para saber que número ou qual tecla foi apertada, é baixo nível, é eletrônica. Então, para você apertar o teclado da calculadora e lá ele receber um pulso, você passou por um processo de codificação. Fechou? Quando você está usando o teclado do seu computador, quiçá o teclado do seu WhatsApp, ou Telegram, ou grupo, ou qualquer texto que você esteja digitando, tá? Quando você está teclando, você está apertando, ativando algo de alto nível. Mas o microcontrolador, microprocessador, sistema de processamento de alta velocidade, seja do dispositivo que você esteja manipulando, ele precisa receber algo eletrônico que equivale à tecla que você está apertando. E isso, basicamente, para que isso aconteça, tudo irá passar por um estágio de codificação. Tudo bem? Então, esses foram alguns exemplos dos centenas que a gente poderia dar aqui. Fechou? E quando a gente para pensar um pouco sobre o codificador e entende o seu funcionamento, as suas aplicações, é importante também que você saiba a análise contrária desse circuito. Se o codificador
vai converter a linguagem de alto nível humana em de baixo nível binária, eletrônica, com sistemas digitais, os circuitos decodificadores vão ser inumeramente importantes para fazer o processo contando. E é isso que você vai aprender agora. Vamos lá? Meus queridos, quando a gente faz análise de decodificação de dados, do que exatamente nós estamos falando? Ó, vem comigo. Quando a gente fala de decodificação, tá? Se codificar vai da linguagem humana para a eletrônica, o decodificar ele pega aquilo que é eletrônico de baixo nível e vai transformar naquilo que é de fácil interpretação para os seres humanos em alto nível, tá? Então veja, o circuito decodificador é aquele que está entre a linguagem de baixo nível e alto nível, recebendo um sinal que é tipicamente binário e digital dos sistemas de processamento e gerando um resultado de alto nível de linguagem para que os seres humanos então possam olhar para aquela resposta e ver o que aquilo está gerando, quais são os resultados possíveis daquilo. Então, por exemplo, quando alguém está digitando uma mensagem para você lá no WhatsApp, que você está vendo lá, typing, digitando, e você está naquela ansiedade, o que essa pessoa vem falar, pelo amor de Deus, né? Ela fala, por exemplo, se inscreva na Eletrônica Fácil, assista os vídeos, deixe seu like, brincadeira. Mas quando ela está digitando aquilo lá, e você não sabe o que está por vir, ela está basicamente o quê? Mandando algo de alto nível para baixo nível, então está tendo uma codificação, e aí quando ela digita, tecla lá o Enter para mandar o dado para você, o WhatsApp, para mostrar no seu celular o que ele fala. O que ele faz? Ele pega o baixo nível e converte em texto e mostra o alto nível para você. O que ele fez então? Ele acabou de fazer uma decodificação. Então, quando a pessoa estava digitando, mandou para o servidor do WhatsApp, o que ele fez? Ele fez uma codificação. Quando o servidor mostrou no seu smart ou no seu WhatsApp web, seja onde for que você está vendo, quando você viu a mensagem, fez o processo contrário de decodificação, tá? É a mesma coisa o seguinte, você apertou o número 100 lá, por exemplo, 1 minuto no micro-ondas. O que aconteceu? Processo de 100 apertou, fez uma codificação, alto nível para baixo, o microcontrolador, o processador entendeu. Quando ele escreveu o número no display para você, aquele processo de codificação virou decodificação, porque daí o microcontrolador falou, escreve o número 1 para o Rodolfo entender que ele apertou o botão e já entendi o tempo que ele quer, né? Para aquecer aqui a carne, aquilo lá, esquentar o leitinho e tal, belezinha, enfim, seja o que for, tá, pessoal? Então, isso é o processo de decodificação. Vamos lá que eu vou mostrar mais um pouquinho na prática para vocês, fechou? Meus queridos, olha só, é aquilo que eu falei para vocês, tá bom? Eu gosto de exemplificar aqui para não sobrar nenhuma dúvida aí para vocês, tá bom? Então, apertou aqui, ó, 100. O que mostrou aqui? 100. Então, o processo do sistema de processamento do nosso micro-ondas mostrar o dado aqui é uma decodificação, tá? Toda vez que ele está mandando uma linguagem binária, uma linguagem eletrônica para exibir em alto nível aqui, esse processo significa um processo de decodificação. Assim como filmar, tá vendo que eu estou filmando aqui para mostrar essa imagem aqui para vocês. O processo de filmar é uma captação de imagem, ele converte a imagem de alto nível em um sistema binário de cada coloração de cada pixel que você está vendo aí na sua imagem. Isso é um processo de codificação da câmera que o processador faz a vários frames, aí a cada velocidade de escaneamento por segundo, o famoso frame rate, né? Agora, quando você vai assistir o vídeo, ele pegou, captou a imagem, gerou um sinal digital, aí o que ele faz? Para mostrar a imagem para você, ele converte o digital em algo de alto nível, que é o vídeo processado, tá? Então, pessoal, é assim que funcionam os sistemas de codificação e decodificação. O nosso foco é construir um circuito eletrônico digital, nesse primeiro momento envolvendo apenas circuitos eletrônicos sem programação, que receba um sinal binário na sua entrada e converta numa resposta digital, aliás, de alto nível aqui, decodificada para o ser humano entender diversos conjuntos de números e caracteres a serem escritos no display de 7 segmentos. Tá bom? Então, isso aí
é o circuito de codificação e decodificação, mostrando aqui na prática com bastante didática, explicação passo a passo para todos vocês. Tá bom? Meus queridos, ficou claro então a importância do circuito decodificador e codificador? Tá? Ficou claro aí? Então a importância, Rodolfo, mas professor, explica para mim qual é a real importância então do codificador. A real importância da análise de codificação a todo momento é basicamente fazer a interface entre aquilo que o humano pede de comandos para que a máquina possa executar na prática, passo a passo, seguindo aquela função pré-programada, a partir da lógica que está inserida na codificação, tá? Então, sem a codificação, não existiria uma interface entre aquilo de alto nível que o ser humano pede para a máquina fazer através do seu processamento eletrônico de baixo nível, tá bom? E qual que é a importância então da decodificação, do circuito decodificador? Sem o circuito decodificador, a máquina, o microprocessamento, o sistema digital eletrônico não conseguiria retornar para você a resposta que você quer ver, visualizar, entre muitas outras coisas, tá? É a mesma coisa assim, se eu tenho codificação e não tenho decodificação, você apertou a tecla número 1 lá, no seu micro-ondas, por exemplo, tá? Não tem decodificação, então codificou, o micro-ondas entendeu, o sistema microcontrolador lá digital entendeu, e ele não mostra o número 1 para você, não tem retorno, não tem feedback, você não sabe se o resultado aconteceu, se a sua seleção, se a sua petição e o seu desejo vai ser realizado com sucesso, tá? Então, a codificação e a decodificação é uma via de mão dupla. Sem codificação, o sistema eletrônico não entende o que você quer colocar em prática. Sem decodificação, você não sabe se aquilo que você deseja fazer com que aconteça ou as respostas que o sistema digital precisa te dar não vão ser exibidas. Então, basicamente, essas são a importância desses dois casos. Ou seja, sem um ou outro, a gente não vive, a gente não interage. Tá bom? Não tem nem pergunta, nem resposta, nem interação, nem solicitação, nem basicamente qualquer tipo de interação homem-máquina nos equipamentos eletroeletrônicos. Tá bom? Meus queridos, vamos lá. Ó. Então, exercício resolvido pelo professor Rodolfo, passo a passo, tá? Do projeto do nosso decodificador de duas variáveis, ou seja, vão ter duas variáveis lá de entrada, nós vamos fazer o circuito eletrônico digital de decodificação para gerar uma saída para nós. Esse que é o exercício resolvido, que eu vou fazer exatamente todos os passos conforme a nossa lista de exercícios, para que então você possa fazer o exercício 2 e o desafio final com sucesso, tá bom? Vamos lá? Bem, então, do que se trata o nosso exercício? Conforme você está lendo aí, o nosso exercício ele se trata de você desenvolver um circuito decodificador que vão ter dois botões, dois dispositivos digitais que vão realizar uma combinação entre eles, um determinado teclado, tá? Com esses dois botões, você consegue dois de digital, ou seja, o botão está pressionado ou não, ou é 0, ou é 1, é nível alto, ou é nível baixo, né? Então, eles são dispositivos binários, então 2 elevado a quantos dispositivos? 2. Então, 2 que é digital, que é binário, elevado a 2 dispositivos, o número de combinações entre eles é igual a 4. Tá bom? Então, olha só. Nessas 4 possibilidades de combinações, ora o A está pressionado, ora o B, ora os 2, ora nenhum, enfim, vai mandar um sinal binário aqui para o circuito decodificador. Se basicamente nenhum tiver pressionado, eu quero que escreva aqui no display de 7 segmentos, que é a saída de alto nível, o que? O número 0. Se eu pressionar apenas o B, o que vai acontecer? Vai escrever aqui no display de 7 segmentos o número 1. Se eu pressionar apenas o A, vai escrever o número 2. E se eu pressionar os dois, vai aparecer então o número 3. Ok? Então, olha só que interessante, né? O display que nós temos aqui é um display de 7 segmentos com basicamente os LEDs internos interligados de forma geral catodo comum, ou seja, o comum dele é negativo. Os terminais catodos, os LEDs estão interligados e ligados lá no negativo. Então, para que eles acendam, você precisa mandar o que ali? Um pulso positivo. Tá? Para
mandar o pulso positivo para o display acender, o seu circuito decodificador digital, que vai trabalhar tipicamente lá com os seus 5 volts de tensão, ele vai pegar e vai mandar um pulso aqui. Só que o LED do display trabalha com 2 volts apenas. Então, nós precisaremos colocar entre o circuito de decodificação e cada LED, cada segmento do nosso display de 7 segmentos, um resistor. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 7 por 220. Quer dizer que nós temos aí 7 resistorzinhos de 220 ohms. Tá? E aí, quando mandar acender, aqui vão ficar 3 volts no resistor. E internamente no LED a gente terá os 2 volts do seu funcionamento, tá? Tipicamente isso aqui é um display vermelho ou verde, tá de brilho comum. O de alto brilho, conforme você viu lá no micro-ondas que eu fiz a filmagem para vocês, o LED pode chegar até 2,5, quiçá até 3 volts, porque é um azul alto brilho, tá bom? Mas é a característica de cada LED, de cada display. Bem, e como então nós vamos fazer esse circuito decodificador? Esse circuito decodificador, para a gente desenvolver ele, o segredo de tudo na vida da gente é o seguinte: é você dividir um problemão em problemas menores. Então o problemão é o desenvolvimento completo desse circuito aqui. O problema menor é basicamente você seguir as letras aí, letra A, B, C, D, E, até a última letra que eu coloquei na sua lista de trabalho, para que você possa então, com os mínimos problemas, resolver um problema máximo, que muitas pessoas acham difícil, que sai impossível, tá? Bem, agora que a gente já sabe então o produto final, que é a escrita do número equivalente à combinação binária das nossas variáveis de entrada, a letra A da nossa lista diz o seguinte, que a gente tem que pegar e escolher o produto final. Beleza, já sabemos onde queremos chegar, o nosso target. Letra B, elaborar a tabela da verdade com as entradas e as saídas. Entradas do nosso circuito, A e B, são 2 botões, tá bom? Saídas é algo que nós vamos controlar do display. Todo display de 7 segmentos, ele tem um nome para cada segmento. Então esse segmento aqui de cima, ele se chama segmento A. Esse aqui lateral direito, superior, B. Inferior aqui embaixo, C. D, E, F e G. Basta ir então no sentido horário, pessoal. A, B, C, D, E, F, G. Tá bom? Então é assim que você monta os nossos queridos segmentos do display. Só no sentido horário você já aloca ali a nomenclatura de cada LED, tá bom? E aí, a partir da entrada, tá bom? Da entrada A e B, a entrada A e B, conforme você está vendo aí no item C, no item C da sua lista ele pede assim, ó, preencher as entradas com o código 8421, tá? No caso, 8421 é o código que você usa para preencher os itens de entrada da sua tabela da verdade. Por exemplo, ó, esses aqui são os 2 itens de entrada. No caso 8421, nós usaríamos o código completo 8421 quando você tivesse 4 entradas. Então, por exemplo, lá, D, C, B e A. Aí teria o 8, 4, 2 e 1. Como aqui nós só temos 2 entradas, nós só vamos usar o 2 e o 1. Ou seja, essa variável aqui para a gente preencher o código binário das possibilidades, essa primeira coluna varia de 1 em 1. Ó. Então 0, 1, 0, 1. A segunda coluna varia de 2 em 2. Então 0, 0, 1, 1. Se tivesse mais uma aqui, seria 4 em 4. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. E o 8 de 8 em 8 daí. Isso é uma didática fácil, simples e prática para que você consiga preencher a tabela da verdade de uma forma super tranquila, tá bom? Você ainda pode preencher a tabela da verdade, as combinações das entradas, seguindo o código binário. Por exemplo, esse 000 aqui nada mais do que é o número 0 em binário. Esse número aqui é o número 1 em binário, o 2, o 3 e tal.
Então você pode até preenchendo, convertendo o número daqui, colocando o número da possibilidade em binário ali. Mas é muito mais fácil lembrar do 8, 4, 2, 1 e saber que a primeira coluna de entrada aqui varia de 1 em 1 e a segunda de 2 em 2, a terceira de 4 em 4, 8 em 8. Por que varia desse jeito? Porque varia conforme o exponencial do binário. Então 2 elevado a 0 dá 1. Por isso que aqui varia de 1 em 1. 2 elevado a 1, 2. Varia de 2 em 2. 2 elevado ao quadrado, 4. 4 em 4. 2 elevado a cubo, 8. Então 8 em 8. E assim sucessivamente, tá? Nós vamos usar o código 8421 quando for fazer o decodificador de 4 variáveis, tá bom? Esse é um assunto para uma próxima aula, tá bom? Bem, preenchendo então aqui, ó, o 0101 e o 0011, usando a parte 2 e 1 das entradas da variação do número binário, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa combinação o A e o B estão soltos. Aqui somente o B está pressionado, aqui somente o A, e aqui o A e o B estão pressionados, onde 1 é botão pressionado e 0 é botão desacionado, tá? Próximo item, que é o item D da lista, está dizendo o seguinte, que é você preencher o que você quer que aconteça em cada segmento do seu display, ou seja, na saída do seu circuito decodificador, a partir da combinação das entradas. Bem, qual é o resultado que nós esperamos quando esteja 0 e 0 aqui? É o número absolutamente zero. Agora, para acender 0 nesse display, quais segmentos eu tenho que acender? Tem que acender esse, o A? Tem. E o B, e o C, e o D, e o E, e o F também. O único que não vai acender no número 0 é o G. Consegue entender isso, gente? Então, eu vou ter que, nessa combinação, mandar nível 1 no A, no B, no C, no D, no E, no F e no G somente. E nele não. Tá bom? Fechou? Na próxima combinação, 0 no A e 1 no B. Eu quero escrever o número 1. Para formar o número 1, ó, vai ter que deixar aceso quem aqui, ó? Somente os segmentos B e C. Então você vem aqui, ó, nessa combinação, o A está solto e o B está pressionado, eu quero acender o B e o C, e o restante eu não quero, porque é só assim que nós vamos formar o número 1 no display. Na próxima combinação 1 e 0, 1 no A e 0 no B, eu quero o número 2. Número 2, como é que nós vamos fazer? Vai ter que acender o A, vai ter que acender o do meio, que é o G, vai ter que acender aqui, que é o nosso E, esse daqui que é o C não vai acender, e vai acender aqui, ó, o segmento D. Então acende o A, o B, o D, o E e o G. Então vamos lá, ó. Acende o A, acende o B, o C não, o D sim, o E sim, o F não e o G sim. E quando a gente basicamente pressionar o A e o B, vai formar a combinação 3, vai escrever o número 3, tá? E o número 3, o que vai mudar é que vai apagar o E e ligar o C. Tá bom? Então vamos lá? Acende o A, acende o B, acende o C, acende o D, desliga o E, desliga o F e liga o G. E assim, se essa tabela acontecer na prática 100%, nós vamos ter o nosso circuito decodificador trabalhando de uma forma incrível e sensacional, convertendo uma linguagem de baixo nível binária em alto nível no display de 7 segmentos. Tá bom? Cada saída, a saída do segmento A, B, C, cada saída da nossa tabela da verdade, segundo o item E que você está vendo aí, vai ter uma famosa expressão booleana. Que interessante. E essa expressão booleana, para a gente retirar ela, a gente usa o famoso método da soma dos produtos. Rodolfo, pelo amor de Deus,
como que eu vou usar esse negócio aí de soma de produtos? Vem comigo, que você passa de ano. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Segmento A, então. Ó. Segmento A. O que você tem que fazer? O que interessa aqui é o número 1 da saída. Tá? É o número 1 que vai gerar a ação, no caso do nosso querido display de 7 segmentos. Tá? Que vai gerar a ação de fazer acender o segmento lá no display para poder formar os dígitos da conversão binária em alto nível para nós. Bem, então esse número 1 aqui, ele está em que combinação das entradas A e B? 0 e 0. Ou seja, ele vai acender quando o A está 0, ou seja, ele está barrado, A barrado, então barrinha em cima do A, e o B também está barrado. Então, na combinação A barrado e B barrado, o A acende. Então, isso aqui é um produto, tá bom? Agora, tem outra possibilidade do A acender? Aqui ele não acende, aqui, puta, aqui acende também. Então, nessa possibilidade ele acende, ou nessa. Todo ou basicamente é uma soma, tá? A lógica ou sempre faz uma soma, a lógica das expressões booleanas. Bem, então nessa combinação aqui ele acende, ou nessa. Aqui como é que tá? Esse número 1 está na combinação que o A está pressionado e o B não está. Então o A está 1 e o B está 0, ou seja, ele está barrado. Tá bom? Acende aqui, aqui ou aqui. Então, ou aqui. Aqui, como que fica essa expressão booleana? O A está pressionado e o B também. Então, A está pressionado e o B também. Todo produto, toda multiplicação é lógica E. Veja, o A tem que estar ativado e o B também para fazer o segmento A funcionar, para que ele possa estar ativado. Tá? Então, nessa combinação aqui, o A acende ou nesta ou nessa aqui. 3 possibilidades do nosso querido segmento A do display acender para formar o respectivo número, a respectiva saída que você quer aqui no display a partir da variação das entradas. Tá? Essa é a primeira expressão booleana do segmento A. Olhando para a tabela, tem mais alguma saída que repete exatamente a mesma do A? Veja, essa saída aqui tem o mesmo valor aqui do A? Não. Essa saída aqui tem o mesmo valor do A? Não. Essa saída aqui tem o mesmo valor do A? Tem. Então, essa lógica digital vale para acender o segmento A e também o segmento D. Então, vale para o segmento A e também para o segmento D. Ou seja, não preciso montar múltiplos circuitos iguais. Um circuito que resolve as mesmas coisas já começa a simplificar o nosso desenho. Tá bom? Fechou? Então, essa saída é exatamente igual a essa. Tá bom? Tem mais alguma? Essa não é igual a essa também, esta também não. Então, A e D têm a mesma expressão booleana. Vamos agora, então, para a saída B. A saída B é muito interessante. Ó. Segmento B. Pessoal, no segmento... Então, deixa eu até passar aqui uma linha para a gente dividir, tá? No segmento B, olhe para essa coluna, para essa saída. Ela liga tanto quando está todo mundo solto, quando apenas o B está pressionado, tanto quando o A está acionado e tanto quando os dois estão pressionados. Então, o que isso significa? Que o B está ligado sempre, direto, não muda. Não muda, está sempre ligado. Se ele está sempre ligado, o B é igual a 1. Ou seja, é a mesma coisa que eu pegar o segmento B aqui com o resistor e ligar direto nos 5 volts. Não tem circuito digital, não tem lógica binária, não tem porta E, nem porta O, nem inversor e nem nada
para fazer o controle dele, basta ligar ele diretamente no positivo. Porque ele fica sempre ligado. Ah, professor, mas e se fosse tudo zero? Se fosse tudo zero também, não tem lógica para fazer o controle dele. Ele sempre está desligado, então basta ligar a entrada dele no 0 volts. Tá bom? Fechou? Então, quando tiver tudo 1 na saída do seu circuito decodificador, basta você ligar ele no positivo, sempre em 1, e ele vai sempre ficar aceso em todas. Veja, aqui acende, ó, o B, aqui também, sempre aceso, tá? Ok? Segmento C. Então, já que aqui fechou o segmento B, vamos trabalhar agora com o segmento C. Tá bom? Então, aqui embaixo, ó, segmento C. No segmento C, nós temos aqui basicamente 3 possibilidades de também acendê-lo, tá? Aqui, aqui e aqui. Aqui, qual que é o estado das entradas para fazer ele acender? Nós temos aqui então A barrado e o B barrado, ou seja, o A está em 0 e o B também está em 0, para fazer isso aqui acontecer. Tem outra possibilidade? Ah, professor, tem aqui, ó. Opa, beleza. Então, essa possibilidade ou... que mais? A barrado e B normal. Então, A barrado e B normal. Tem outra possibilidade? Tem. Qual é essa outra possibilidade? Aqui, ó. O A e o B estão acionados. Então, essa possibilidade ou essa, ou A e o B também estão acionados. Tá bom? Então, é essa possibilidade, ou essa possibilidade, ou essa possibilidade. Tá bom? Segmento D é a mesma expressão booleana do A. Lembrando que a expressão booleana é uma expressão lógica, aritmética, que vai determinar o circuito digital para resolver um problema para nós. É a lógica de funcionamento do decodificador para que ele controle e gere uma resposta através da entrada binária, uma resposta de alto nível para o ser humano entender. Tá? É a lógica de funcionamento ditada pela expressão booleana. Tá? Segmento E agora. O segmento E tem apenas 2 números 1s. Tá bom? Então ele só acende em 2 possibilidades. Então se você olhar aqui, ó, só acende aqui e aqui, ó. Tá? Vamos lá, então, segmento E, pessoal. Ó, eu vou fazer aqui o segmento E para que a gente deixe bem sintetizado aqui na lousa para vocês, tá? Segmento E, ele acende aqui no A barrado e B barrado. Ou também acende aqui no A normal e B barrado. Tá bom? Então, todo ou é a soma. Faz uma soma lógica. Tá bom? Todo produto E. Segmento F, pô, o segmento F, pessoal, ele só acende aqui, ó. Nessa primeira combinação. Então, isso é interessante, ó. Segmento F é aqui, ó. Só acende aqui, aqui. Não acende nem aqui, nem aqui. Pô, então, o segmento F... Segmento F... Só acende aqui no A barrado e B barrado. Então, A barrado e B barrado. Tá bom? Segmento G acende aqui, ó, nas 2 últimas combinações. Então, acende aqui no 2 e no 3, ó. Tá vendo aqui? Bem, então, segmento G, para a gente fechar essa parte aqui do nosso exercício, ele acende aqui A normal e B barrado. Então, A normal e B barrado. Ou, no final, A e B estão ativados. Então, A e B barrado ou A e B. Tá bom? Então, aqui a gente cumpriu a etapa E, que é extrair a expressão booleana. Extrair a expressão booleana a partir da tabela da verdade. Pessoal, lembra o seguinte, tá? Se você fizer a tabela errado, vai gerar uma lógica booleana errada. Essa lógica booleana errada vai gerar um circuito digital errado, que quando você for montar ou no protoboard, ou no simulador, no software Proteus, ou for fazer uma placa, vai gerar um circuito errado e a decodificação não vai acontecer errada.
tá? É a mesma coisa eu apertar o 2 do teclado do micro-ondas e a resposta vir 3. Porque a expressão está errada, a lógica está errada. Entendeu? Então, vá com calma, passo a passo. Não erre, tá bom? Revise bem. E aí, depois que você retirou toda a lógica da expressão booleana, você vai para o item F. E o item F da sua lista de exercícios, que você baixa lá no nosso grupo de alunos, tá bom? Ou na plataforma lá, você vai ter que desenhar o circuito digital equivalente que resolve essa função booleana aqui. Só que para você exercitar as normalizações dos desenhos digitais, o que você vai fazer? Eu quero que você desenhe para mim nas letras dos segmentos A, B, C e D na norma IEC, que é um padrão normalizado tipicamente europeu e que a ABNT no nosso Brasil adota também como prática de desenho de circuito digital, tá? E nos segmentos E, F e G das funções booleanas E, F e G, nós vamos usar a normalização I3E, que é tipicamente um padrão americano e a normalização americana dos designs e símbolos das portas lógicas. Qual está certo, qual está errado? Não existe o certo e o errado. Existe que você tem que conhecer as normalizações para que você possa, ao olhar para qualquer tipo de lógica digital booleana em qualquer equipamento, seja eletrônico, seja através de programação de microcontroladores, CLPs, seja Siemens, seja Allen Bradley, ou outros tipos de CLP também, para que você olhe para aquela porta lógica, você, em ambas as normalizações, consiga se situar no que você está trabalhando, como está funcionando aquele circuito. O que nós não podemos fazer é somente trabalhar com uma normalização e esquecer a outra. Porque se você esquece a outra, quando você precisar, quando algo for cobrado de você naquela normalização, você poderá ficar perdido. Então tome cuidado com isso. Tá bom? Vamos começar agora então a desenhar os circuitos eletrônicos digitais referentes a essas expressões booleanas. Fechou? Vamos lá! Bem, galera, vamos então agora ao desenvolvimento do software Proteus para a gente validar então se a expressão booleana, tabela da verdade, circuito lógico estão funcionando com sucesso, tá? Bem, para a gente fazer aqui o nosso design aqui no software Proteus, basta você clicar aqui na folhinha em branco, tá bom? Você vai criar um novo projeto, tá? New Project Wizard, ok? Eu dei o nome aqui de decodificador underline EX1, então decodificador underline EX1. Eu vou salvar ele aqui nos documentos, tá? Next, nós vamos criar um esquema eletrônico, tá bom? Usando a folha default do Proteus, que é A4 no modo paisagem, que é o modo landscape, tá bom? A4 landscape. Next, não vou criar uma placa eletrônica, então do not create a PCB layout. E não tem firmware, não tem programação por enquanto, tá? Bem, e aí ele vai abrir essa página aqui para vocês. Vou apertar a tecla G aqui, ó. Conforme vocês estão vendo, a tecla G ela muda o grid, que é o background, o plano de fundo aqui, tá bom? Vou clicar aqui em componentes para a gente adicionar as portas lógicas, tá bom? Vou clicar aqui no P, ou você pode apertar a tecla P do teclado também, que você vai fazer o Pick Devices. Você vai buscar os componentes eletrônicos aí para o seu esquema eletrônico, tá? Bem, é o seguinte, o que a gente precisa? A gente precisa de porta lógica E, de 2 entradas, porque são 2 variáveis. Precisamos de porta inversora, porta OU, e vamos usar sempre portas aqui Active, porque são as que têm o melhor modelo de simulação aqui no software Proteus, tá bom? Então eu vou digitar aqui, ó, end Active. Quando você digitar end Active, basta clicar aqui, ó, end Active Simple to Input AND Gate. Então tá aqui, ó, nossa porta E de 2 entradas. Se eu quisesse uma E de 3 entradas, basta você digitar end underline 3. Ele já puxa o end underline 3, tá?
OR active, então OR active. Beleza, olha só, então OR active, aí vai aparecer várias aqui, tá aqui, ó, OR active, simple 2 inputs. Vou adicionar a not, que já está aqui na boca do Google, tá bom? Que é o nosso inversor. E vou digitar também um OR underline 3, que é uma porta lógica ou de 3 entradas. Bem, vou digitar também o set seg cat. O que é o set seg cat? É o display de 7 segmentos, catodo comum. O melhor display que eu gosto sempre de usar é o green, o verde, que é o que melhor vai representar os nossos algarismos na saída do decodificador, tá bom, pessoal? Bem, além do set seg cat, vamos adicionar aqui min res 220R, que são os resistores dos segmentos do display. Vamos adicionar também o logic state. O que é o logic state? O logic state ele é uma ferramenta que simula o nível 0 e o nível 1 para a gente mais facilmente, sem precisar de forma direta dos botões. Depois a gente pode até montar com o botão também, não tem problema, tá? Basta colocar os resistores de pull down e tá tudo certo, tá? Então, logic state, logic probe big, para a gente fazer ali uma medição de ponta de prova, e por enquanto é isso. Bem, vou adicionar aqui um logic state, ó, aqui em cima. Vou clicar com o botão direito, editar propriedades, e a referência dele é A maiúsculo, ou seja, esse cara aqui. Vou até dar um clique aqui, style, vamos aumentar aqui o tamanho, tá? Aí, porque essa aqui é a nossa variável A de entrada binária eletrônica, tá bom? Vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, vou colocar aqui uma not, que vai ser uma inversora, basicamente, para todas as entradas. E vou pegar aqui, nessa ferramenta aqui, ó, Terminal Mode, Default, vou colocar um conector Default aqui na saída, e vou colocar um aqui também, ó. E vou ligar aqui no A, tá? Ou seja, aqui embaixo, nós vamos ter o A, que é a nossa entrada. Aqui temos o A depois do inversor, é o A barrado, né? Então você pode colocar assim, ó. Pouca gente sabe isso, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Vocês podem, para fazer o barrado, coloca cifrão, que é a tecla aí do seu teclado aí, cifrão, A, cifrão. Ele faz o A barrado, tá bom, pessoal? Fechou? Então aqui temos o A e o A barrado. Toda vez que eu precisar do sinal A, eu coloco um conector default do A. Toda vez que eu precisar do A barrado, basta colocar o A barrado, tá? Vou selecionar, botão direito, block copy, vou alocar abaixo. Vou trocar aqui para a entrada B. Ao invés de A barrado aqui, vamos colocar como B barrado. 2 cliques, aqui passa a ser B. E tá feito, estão feitas aqui as nossas entradas, tá bom? Aqui vai simular o nosso 0 e 1, aqui teremos as variáveis normais e elas mesmas invertidas a partir da saída do inversor. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos analisar as expressões booleanas e fazer os desenhos dos circuitos lógicos digitais, tá? Bem, então, ó, vamos lá, confirmando aqui, o segmento A eu vou ter A barrado e B barrado, tá bom? Vamos lá, ó. Então, A barrado e B barrado. Então, a porta lógica E tá aqui. Como eu preciso de A barrado e B barrado, o que eu vou fazer? Clico aqui, Default, vou colocar 2 conectores aqui, vou fazer a ligação, dou 2 cliques aqui e puxo o A barrado, ok? Dou 2 cliques aqui e puxo o B barrado, tá bom? Fechou? A barrado e B barrado ou A e B barrado. Então, botão direito, block copy, jogo para baixo, A e B barrado. Então, venho aqui, só tiro o A barrado e mudo para A, tá bom? A e B barrado. Ou A e B. Então, mais uma vez, seleciono o botão direito, block copy, belezinha. Ao invés de B barrado, muda para B. E agora eu vou usar, então, uma porta ou de 3 entradas, tá, pessoal? Então, eu vou vir aqui nos componentes, OR underline 3, coloco aqui, central aqui, venho, ligo essa entrada aqui e essa aqui. Beleza. E aqui nós vamos ter a saída para o segmento A. Então, eu vou clicar aqui em Terminal Mode, Default, belezinha. 2 cliques aqui e vou nomear como segue A.
Fechou? Então, esse bloco digital, esse circuito digital controla o segmento A. Mas, lembre sempre que também vale para o segmento D. Então, bloco copy, jogo para cá e segue D. Show? Beleza. Agora, lembra também que o segmento B é ligado diretamente no número 1, no nível 1 diretamente. Então, nós vamos esquecer por enquanto, tá? Segmento C é quase igual ao A. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, botão direito, bloco copy, vou alocar abaixo. A diferença da expressão booleana do segmento A para o segmento C, pelo que eu estou conferindo aqui na nossa lousa, tá? Instrutiva que eu dei a aula aqui para vocês, é basicamente o meio, que é ao invés de A e B barrado, é A barrado e A. Então, A barrado e B, desculpa, tá bom? A barrado e B, ok. Fora isso, o A barrado, B barrado está igual e o A e B também. Só que aqui vou tirar e vai controlar o segmento C. Beleza, então A, B, C e D estão ok. Agora vamos para o segmento E. Analisando aqui o segmento E, ele vai ter basicamente duas portas E. Então vou selecionar duas, botão direito, block, copy. Vou alocar aqui, vou colocar aqui em cima mesmo, tá? Ele também tem o A barrado e B barrado ou A e B barrado. Então já está prontinho aqui, só que eu vou usar uma ou de duas entradas, tá? Então beleza, tá aqui uma OR de duas. Vou clicar aqui, vamos selecionar aqui, botão direito, block copy. Vamos copiar o bloco aqui, ó. Vamos só alinhar aqui, excluir a linha 2, clicando duas vezes com o botão direito. Trazer mais pertinho, segmento E. O segmento F, basicamente, é só A barrado e B barrado, então eu vou selecionar aqui, esse conjuntinho aqui já vai resolver, botão direito, block, copy, vou jogar aqui embaixo, então vou jogar aqui, ó. Vou selecionar aqui, botão direito, block, copy e segmento F. Tá, então, segue F. E o segmento G é basicamente também duas entradas. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou pegar esse cara, vou arrastar para cá, para ficar aqui todas as entradas por enquanto. Depois a gente vai melhorando, tá bom? Vou selecionar, botão direito, block, copy, jogo para baixo. Vou usar a ferramenta X aqui do teclado para mudar o cursor para verificar o alinhamento, ó. Então, alinhamento vertical, show de bola, beleza. A expressão booleana do G, A e B barrado, então A e B barrado. A e B barrado já está aqui embaixo, ó, então beleza, vou manter aqui. E aqui A e B, então vou trocar para A e B. Ok, beleza, e vou mudar o nome aqui para segmento G, segue G. Beleza, agora o nosso circuito digital está prontíssimo. Vamos adicionar o display de 7 segmentos que vai representar a saída do nosso decodificador. Então, set seg, green. Agora aqui eu vou clicar no min res de 220. Eu vou colocar um resistor e fazer a ligação aqui. Vou clicar no outro, vou aproximar aqui. Olha, ele fala assim, você já fazer um replace, colocar um componente em cima do outro, substituir? Não, então, ó, new componente, tá? Vou selecionar o botão direito block copy, você copia, ó. Tá vendo, ó? Apertar para baixo aqui, ó. E aí você vai colando. Tá bom? Sobrou um aqui, porque são só 7 segmentos. Fiz uma linha, como as outras estão no mesmo tamanho, basta dar 2 cliques e ele já faz essa linha maravilhosa. Se você tiver na dúvida, faça pontualmente, sem problema algum, tá? Como é catodo comum, vou clicar aqui no terminal mode ground, que é o nosso negativo. Vou fazer aqui o ground. E agora, vamos colocar aqui o conector default, botão direito, block, copy. Vou jogar aqui, vou clicar, tal, e rotacionar. Beleza. Vou fazer uma vez, seleciona botão direito, block, copy, seta para baixo, duas vezes, enter, 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 enter. Beleza, como está na mesma distância de um ponto outro que eu vou fazer a linha, eu faço uma e depois só dar 2 cliques consecutivamente. Ele já faz a linha automática. Esse primeiro aqui é o segue A. Ó, só você clicar aqui já aparece todos, tá bom? Segue A.
Esse daqui, ó, o setinha para cima, segue... Ah, o segue B não tem ainda. Então, por enquanto, eu vou excluir aqui, tá? Esse aqui é o segue C, então segue C. Esse daqui é o segue D, segue E, segue F e segmento G. Beleza. O segmento, olha só que interessante, o segmento B, ele está sempre em nível 1. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui, terminal mode, power, vou colocar um power aqui assim, ó, e fazer uma linha para cá, ó. O power ele representa o nível 1, os 5 volts, tá, pessoal? Então, como se tivesse uma alimentação direta ali. Tá feito, pessoal. Nosso circuito digital está feito com sucesso, tá? Vou primeiro salvar, pelo amor de Deus, porque geralmente dá uns errinhos aí, né? Então, play na máquina. Ok? Olha lá que maravilha, galera. Então, vale a pena você lembrar o seguinte, que sempre quando tiver o quadradinho azul, é nível 0. Quando tiver o quadradinho vermelho, é nível 1. Para você saber o nível 0 e nível 1, também tem a ferramenta aqui, ó, que é o Logic Probe Big. Vai gerar esse quadrado aqui, tá? Vou colocar uma aqui e uma aqui só para vocês verem a diferença, tá? Ok, ó, play na máquina. Tá vendo? Como é inversor, se aqui tá 0, aqui o abarrado tá 1. Beleza? Então você consegue ver os níveis lógicos aí de cada saída. Inclusive, tá? Se você quiser, aí fica ao seu critério, tá? Você pode pegar e colocar um Logic Probe aqui em cada saída. E aí, se você fizer isso, você facilmente vai ver o nível lógico de cada saída, se assim você quiser, tá bom? Vou dar o play aqui, por exemplo, olha lá. Aqui, por enquanto, essas duas estão em nível 1, fechou? Então, o Logic Probe Big é um indicador de nível lógico. Bem, então aqui estão as entradas, aqui está o circuito decodificador, que vai converter linguagem de baixo nível em alto nível para exibir no display de 7 segmentos para a gente, ser humano, entender de forma alto nível. Fácil, simples, descomplicado, tá? Então, vamos lá. Ó, 0 e 0 tinha que mostrar o, basicamente, número 0. Se eu colocar o nível 1 aqui, ó, no B, que é o 0 e 1 da nossa tabela da verdade, 0 e 1 aqui, número 1, fechou? Então, decodificou, converteu uma linguagem binária, eletrônica, em decimal, tá? 1 e 0 tem que escrever o número 2. Então, fechou, ó, 1 e 0, 1 no A, 0 no B. Número 2 conforme a nossa tabela da verdade, tá, pessoal? Tá perfeito, show de bola. E, por final, o 1 e 1, fazendo a decodificação do número binário para decimal, tá aí o número 3, tá bom? Então, o nosso decodificador funcionou de forma espetacular, certinho. Isso só confirma e valida que tabela da verdade. Aliás, primeiro passo, definimos o produto final, que era o decodificador, desse jeito, funcionando dessa maneira. Fizemos a tabela, fizemos as expressões booleanas, desenhamos o circuito na normalização IEC e I3E, e aqui a gente desenhou tudo I3E, porque são basicamente portas que têm um modelo ativo e funcionam bem tranquilos, tudo certo. Depois eu posso desenhar também na normalização IEC e tá tudo bem, tá, pessoal? Ok? Mas nesse momento você pode desenhar aqui na I3E e tá tudo certo. Fechou? Então, nosso decodificador funcionou com sucesso. O que nós temos que fazer agora? A busca na eletrônica digital, nos decodificadores e qualquer tipo de sistema, inclusive programação e lógica de controle, é pela miniaturização, pela minimização, pela simplificação dos circuitos, porque quanto menos componentes, menos valor agregado de investimento, mais barato é o circuito, a placa, o seu desenvolvimento, menor é o tamanho da placa, menor é o tamanho do case, mais simplificado fica o seu projeto, tá? Então, qual é a nossa busca agora? Você já sabe como fazer o decodificador, já sabe a lógica de controle, já sabe basicamente tudo. O que você ainda não sabe é simplificar esse circuitão. Então, agora nós vamos aprender uma ferramenta de simplificação de circuitos lógicos digitais através de mapas de Carnot, tá bom? E aí nós vamos agora usar o mapa de Carnot de duas variáveis para simplificar as expressões booleanas, a partir lá da tabela da verdade, tal ferramenta de simplificação gráfica. Vamos depois redesenhar o circuito, ver os resultados finais e comparar esse circuitão sem simplificação com o simplificado e ver que vai ficar simplesmente show de bola e sensacional. Tá bom?
Queridos, espero que tenham curtido demais essa Masterclass incrível e sensacional, tá? E é claro que nós vamos dar uma pausa agora. Por quê? Porque vem muito conteúdo mais pela frente, mas para isso a gente precisa fazer fixação do conhecimento. Para fazer fixação do conhecimento, o que vocês têm que fazer? Você tem que pegar, olhar o exercício. Primeiro, responder tudo aquilo que você já aprendeu no nosso questionário, tá? Então, veja a questão no questionário, assiste a aula, assiste a Masterclass, show de bola. Responde bonitinho, ele vai estar no nosso canal do Telegram também. Então, quem ainda não entrou no nosso canal do Telegram, entrem, tá bom? Fechou? E aí, depois que você vê todas as questões bonitinho lá, respondam. E também já tentem ir resolvendo o exercício 12 e o desafio com tudo que você já aprendeu até agora, tá? Até o design do circuito sem simplificação no software Proteus. Por quê? Se você fizer isso, quando a gente avançar e for para os mapas de Carnot, basicamente você já vai ter feito, acho que mais da metade do exercício, do desafio que vocês vão ter que me entregar depois, tá? Para que a gente possa confirmar e ver se você aprendeu com sucesso, tá bom? Fechou? Então agora é o momento de fazer os seus exercícios, correr atrás dessas informações e realmente provar para vocês mesmos que vocês aprenderam tudo aquilo que a gente ensinou com muito carinho nesse aulão, nessa Masterclass show de bola. Tá bom? Fechou? Então, bora fazer os exercícios. Tamo junto e até mais. Mapa de Carnot. Vem aí. Valeu, até mais.